A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs. Tudo bom com vocês? Então vamos para mais um vídeo aí. Hoje eu tenho um vídeo de uma conversa que eu tive com o Senhor hoje, né? Profunda. Que há tempo que eu não escutava a voz do Senhor, né, meus irmãos? Eu tô passando por um período aí de mudança na minha vida, né? Na minha vida pessoal e na minha vida espiritual, né? Então eu tava passando dias de muitas lutas internas, né, dentro de mim, contra contra o meu homem espiritual, contra o meu homem carnal e contra as minhas limitações mentais. Então a gente vai buscando por conhecimento bíblico, né, por conhecimento espiritual, estudando muitas coisas, até tentando linkar a parte boa da filosofia também, né? Porque a gente sabe que Paulo mesmo disse que não vinha a voz com vã filosofias, né? Filosofias vãs, mas tem a parte boa da filosofia, se você souber conectar ela com as escrituras, né? Então vai ser necessário 2 ou 3 vídeos desse aqui que eu vou fazer, tá? Por quê? Porque a gente, nós seres humanos, temos uma limitação mental referente ao conhecimento das coisas excelentes do Senhor. Por isso que Paulo falou que lá numa das cartas, né, tanto de Efésios ou Colossenses, que Paulo fala de conhecer a altura, a profundidade e a largura do Senhor, né? E aí depois você vai entender também por que as escrituras falam que nós, lá em 1 Coríntios, temos a mente de Cristo, ou o Espírito de Cristo, né? Não quer dizer que a gente seja perfeito igual a Ele, mas que a gente tenha, o que é isso? Ter os princípios, os seus atributos, os seus, como chama a palavra? As suas virtudes e praticá-las, entendeu? A gente andar segundo essas práticas, dessas virtudes, desses princípios, né? E ter essa mentalidade dentro da gente. Então, às vezes, até a gente que orienta na palavra, né? Que traz aqui orientações ou ensinos bíblicos para vocês, isso não quer dizer que a gente nunca vai ter o que aprender, ou que a gente sabe tudo, ou às vezes tem algum de vocês aí que entende até mais profundamente a mais do que eu, né? A gente tem que ter humildade de reconhecer que não é, a gente não sabe tudo, que a gente não é melhor do que ninguém, não é só a gente que sabe, né? Por isso que foi lhe posto o espinho na carne do apóstolo Paulo, para ele não se sentir soberbo pelas revelações que o Senhor deu a ele quando ele foi ao terceiro céu, que está descrito lá, né? 2 Coríntios, e viu coisas inefáveis que ao homem não é lícito dizer. Ou seja, o que eu aprendo com isso? Que nem todos nós, mesmo tendo fé no Senhor, vai estar no mesmo nível de conhecimento. Então, se Paulo trouxer essas coisas para cá, mesmo que não era para ele trazer ainda, porque não era o tempo e o Senhor não queria, porque o Senhor sabe todas as coisas, as pessoas não iam compreender ou iam achar que o Paulo estava louco ou alguma coisa do tipo, né? Por quê? Porque nem todo mundo está preparado para entender certas coisas. Nesse mundo aqui, Jesus, e acho, eu estou acostumando a falar o nome correto, tá? Mas não tem nada demais você que está aprendendo chamar o nome que vocês já estão acostumados a chamar. Cristo, Jesus, né? Mas sabendo a quem se refere. O Senhor que entregou a vida por nós lá na cruz do Calvário. Porque tem essa briga na internet, né? De o nome verdadeiro do Senhor e tal, senão vai pro inferno. Essas conversas aí, sendo que inferno nem é também a condenação é o lago do fogo, né? Então, tem muitas coisas que distorceram na Bíblia e as pessoas ficam se debatendo aí uma com a outra. Não há necessidade de briga, é só explicar de maneira mansa. Pronto, né? Mas enfim, o assunto que eu vim trazer é outro, né? Então, o que acontece, meus irmãos e irmãs? Então a gente tem que entender. Yahshua falou para Nicodemos, o nosso Messias falou para Nicodemos que
teria que nascer de novo, que ele falava coisas terrenas. O mestre Nicodemos, que era mestre em Israel e não sabia disso. Mestre é quem ensina, né? Professor. E não sabia de coisas terrenas, ainda mais se o Cristo, o Yahshua, falar das coisas celestiais, né? Eu estou acostumando com o novo. Então, às vezes eu falo ainda o antigo. Então, que eu estou aprendendo isso também, tá? Então, se Yahshua falou de coisas terrenas e Nicodemo, sendo mestre, não compreendeu, imagine se Yahshua falasse de coisas celestes. Então, isso me mostra que nem todo mundo está no mesmo nível de compreensão. Quando eu falo que nem todo mundo está no mesmo nível de compreensão, não estou chamando ninguém de analfabeto, ninguém de burro, nem desses nomes pejorativos, tá? Eu estou querendo dizer no sentido e âmbito espiritual, não estou falando de inteligência humana, de faculdade, de estudo humano, estou falando nível espiritual, tá? Para as pessoas entenderem, para não se ofenderem aí depois. Então, o que acontece? O senhor falou comigo hoje que assim, a gente orienta vocês aqui na palavra, mas o que eu tenho a dizer? É o seguinte, mesmo que eu estou achando as palavras certas para não falar errado, mesmo que a gente oriente na palavra, entenda da palavra, por mais que a gente conheça da palavra, o que Yahweh me revelou, né? O Criador me revelou, que não adianta eu orientar as pessoas assim, porque que Yahshua Yahshua é o nome do Salvador, tá? Do nosso Messias. Yahweh é o Criador, é o Pai. Então, que adianta? Porque ele falou, o reino Yahshua falou assim, o reino dos céus está dentro de vós. Aí a gente não entende isso na plenitude. Você pode entender assim, o reino dos céus, que está dentro de cada um de nós, de vós, é justiça, verdade, é os frutos do Espírito, né? Justiça, verdade, benignidade, amor verdadeiro, sincero para o Pai. Não é o amor do mundo, tá? Que é um amor permissivo, um amor tolerante. É um amor que vem acompanhado de justiça, vem acompanhado... Deus tem os seus atributos, né? O Senhor, o Yahweh, né? Olha eu falando Deus também. Tá vendo como é difícil? Não é de uma hora para outra. Ainda mais quem não tem conhecimento. Se eu que tenho conhecimento, às vezes falho como uma música que você ouve e gruda na sua mente como chiclete, mas você odeia ela e não sabe porque tá cantando. Tem pessoas que não entendem isso, que você tá acostumando com as coisas certas, porque a vida inteira a gente aprendeu as coisas erradas, de forma errada, porque os dominadores do mundo passaram para a mídia passou para os nossos pais passaram de forma errada e a gente achando que era verdade. E os nossos pais também não tiveram culpa, porque eles aprenderam errado, acreditando que era verdade. Então, para você substituir o que você aprendeu de maneira mentirosa como se fosse certa e colocar pelo verdadeiro, é difícil. Não é de uma hora para outra, é um processo. Por isso que a conversão é um processo. Muitos não entendem isso daí. Então, pode ver que hoje eu estou aprendendo também, né? Eu falo aqui, mas eu também aprendo. Então, na verdade, irmãos e irmãs, o que acontece? Eu posso falar da palavra para vocês, né? Eu posso falar de justiça, eu posso falar de verdade, mas se eu conhecer de todas as escrituras, de Gênesis, Apocalipse, e até de alguns livros que não entraram, como o apóstolo Paulo falou, se eu falar todas as línguas e não tiver amor, nada eu sou. Se eu tiver todos os dons e não tiver amor, nada eu sou. Se eu der todos os meus bens para os pobres e não der com a intenção certa, com o amor verdadeiro, nada eu sou. Então aí eu fico... Porque o legal é você meditar na palavra, é você refletir o que você está lendo. Não é só você ler e pronto, porque você tem que pôr em prática. Para pôr em prática, você tem que entender. Para entender, você tem que meditar. Entendeu? Então, o que acontece? E nem sempre na meditação você vai ter a plenitude de todo o conhecimento. Ele vai sendo desenvolvido aos poucos na sua mente, entendeu?
Tanto é que às vezes eu falo, o reino de Deus está dentro de nós, a igreja somos nós, né? E isso tudo é verdade. Só que não adianta hoje o Yahoo falou assim para mim, meu filho, não adianta você saber das coisas. É como você saber assim, ó, o mal existe. Mas o que você vai fazer depois de saber que o mal existe? Você vai lutar contra esse mal, vai resistir a esse mal? Ou você sabe, mas você se curva a ele? Então, que adianta? Se você se curva o mal, não adianta você saber que ele existe. Para quê? Para você se curvar o mal, você vai lutar contra o mal. A partir do momento que você sabe que ele existe. Correto? Então é a mesma coisa. O que adianta eu saber das escrituras todas? Saber que o reino dos céus está em nós e não vivenciar o reino, entendeu? Porque muitos de nós, que até que falamos aí, muitos de nós, e Yahweh falou assim, que não vão entrar no reino, é igual, pega o israelita, lá no tempo da saída do Egito, da escravidão, que Moisés libertou, para a terra prometida. Quem conhece aí de Bíblia, né? Então, por que não entraram? Porque eles murmuraram, porque reclamaram, porque adoraram outros deuses, mas não foi só por causa disso. Eles não estavam vivendo o reino, entendeu? Eles sabiam da existência do reino, mas não estavam vivendo o reino. O que é viver o reino? Aí eu vou dar a explicação aqui de que é viver o reino, entendeu? Que a gente não entende ainda, né? Alguns de nós, a gente sabe que esse reino existe, que ele está dentro de nós, mas talvez mesmo sabendo que ele está dentro de vós, você não tenha encontrado ele ainda e entendido na plenitude para vivenciar esse reino, entendeu? Então muitos de nós falamos desse reino, mas a gente mesmo que fala às vezes não vivencia esse reino na prática, na plenitude, na sua totalidade, na sua profundidade, na sua altura, na sua largura, entendeu? A gente não vive. Então por isso que a gente fica aí, às vezes passa, né? Por coisas e não consegue compreender. É lógico que a gente não vai compreender de todas as coisas do reino dos céus, irmãos, né? Vai ter coisas que a gente não vai compreender, que é só lá no céu, né? O Senhor vai revelar o que Ele quer que a gente saiba aqui na terra, que já está escrito nas escrituras. Mas tem coisas que a gente vai sair desse mundo e não vai entender. E eu vou fazer um vídeo sobre isso também, né? Que muita gente pergunta de coisa, porque Deus permite isso, porque Deus permite aquilo. Eu também me faço as mesmas perguntas, e às vezes eu nem tenho resposta do Senhor. Então, que eu venho dizer? O que é vivenciar o reino? Muita gente pensa assim, que Deus, mesmo quando a pessoa sai da religião e vê que a religião é um engano, que manipulou tudo, que quer controlar tudo, que quer distorcer a palavra, mesmo quando a pessoa sai, tem pessoas que saem da religião e ela ainda tem hábitos religiosos. Isso já aconteceu comigo também. Alguns hábitos religiosos eu peguei. E olha que eu não fiquei muito tempo nas religiões não, hein? Porque eu fui pulando de uma para outra, né? Para ver se eu me encontrava. E quando eu me encontrei foi na própria palavra. Tá vendo? Quando a gente procura em lugares errados, a gente procura a coisa certa nos lugares errados. Entendeu? Então, mas só que uma hora Deus vai te fazer você chegar ao conhecimento, se você quiser, lógico. Se você não quiser, você nunca vai descobrir. Entendeu? É como se você estivesse na caça de um tesouro precioso. Entendeu? Então, isso é lindo, isso é maravilhoso. Quando eu penso nessas coisas, eu fico deslumbrado. Quando eu tenho essa revelação do Senhor, para mim, eu fico deslumbrado. Porque a gente pode conhecer da Bíblia, a Gênesis, Apocalipse, pode falar dela, mas será que a gente vive o reino? Será que a gente vive o que está escrito na sua plenitude? A maioria de nós crê que não, né? Acha que vive, acha. Às vezes, tem alguns que vivem, sim, o reino já descobriu isso, né? Que eu estou passando aqui para vocês. Tem alguns que já descobriram. Mas a grande massa não vive o reino. Ela pode até falar do reino. Ela pode até falar das coisas da Bíblia. Ela pode até falar do Criador. Mas ela não vive o Criador. Entendeu? Então, se você falar, se você souber, mas você não viver, você não entra no reino.
Entendeu? Então, é isso que às vezes a gente pensa que você tá no reino, é você falar do reino. Você levar o reino para as outras pessoas. Também, se você levar, mas às vezes, até você que fala do reino, às vezes você fala para outra pessoa, aí a pessoa dá um start nela e ela conhece o reino. Aí ela vive o reino, certo? Aquela que aprendeu vive o reino e você que ensina não vive o reino. Você vê que coisa louca? Mas é verdade, entendeu? Então, às vezes a gente tem que parar para refletir, para meditar em algumas coisas. Ainda bem que eu faço isso, mas eu oro também ao Senhor para Ele me dar uma luz, para Ele me dar um entendimento por causa das lutas que eu passo, das minhas dificuldades diárias, na minha vida pessoal e entender o porquê que me acontecem certas coisas. A gente tem que aprender assim, pessoal. A vida ela é um círculo, entendeu? Independente, o que é você viver o reino? Você, que é a paz que excede o entendimento que nosso Senhor fala tanto e acha? Entendeu? É uma paz que não depende da circunstância, não depende do seu estado físico aqui neste mundo. Por exemplo, muita gente acha assim, para mim ser feliz, eu tenho que... e ensinaram isso pra gente desde que a gente entrou nesse mundo, tá? Nossos pais ensinou, os governos ensinou, a mídia ensinou, todas essas corporações ensinaram pra gente como se fosse certo, que você tem que crescer, estudar, não que isso seja errado, tá, irmãos? Entende o que eu tô falando, mas não é isso que vai te dar felicidade. Sinto lhe informar, não é. Aí fala, para você ser feliz você tem que crescer, estudar, brincar, curtir a sua vida de infância e tudo, depois você vai para a escola. Aí você vai estudar para você ter um bom emprego, você ser um médico ou ser alguém importante, né? Ou alguma coisa que você sinta vontade de querer ser, né? Para você ter uma boa profissão, para você se casar, para você ter filhos, constituir uma família e para você conquistar as suas coisas. E quanto mais você conquistar as coisas no mundo, aí você vai contar felicidade plena. Tem uma coisa para dizer. Negativo. Você não vai contar. Você não vai encontrar a felicidade plena nessas coisas. Você vai continuar vazio. Creia você em mim ou não. Você vai continuar vazio. Eu vou continuar vazio. Porque a felicidade não está em coisas. Entendeu? A felicidade não está em coisas. Não está em você conquistar um bom emprego dos seus sonhos. Você pode até conquistar o emprego dos seus sonhos. Mas ainda vai faltar porque você vai buscar mais coisas. Você não vai se sentir totalmente preenchido. Você vai querer buscar mais coisas. Entendeu? Pode pôr em prática. Conquiste para você ver. Por que você acha que muitos ricos aí vão para as drogas, mesmo tendo o dinheiro que tem? Não é só porque ele tem dinheiro, então ele pode fazer o que ele quer. Não é só por isso. Tem gente que entra na depressão. Quer um exemplo? A cantora N.A. House, né, que morreu viciada aí em droga. A Whitney Houston. Quantos artistas não morreram viciados de droga por causa de depressão? Quantos não tiram a própria vida por causa de depressão? E eu já conheço muito, já vi, presenciei inclusive na minha frente. Não o fato consumado, mas já presenciei pessoas que foi lá para tirar a vida, né? Então, irmãos e irmãs, não se iluda, esse mundo aqui é ilusório, é passageiro, nós estamos no terreno inimigo, entendeu? Nós estamos aqui para aprender, para evoluir espiritualmente. Não estou falando evoluir nas outras coisas, que as outras coisas são coisas terrenas. Você pode evoluir nas outras coisas? Pode aprender outras línguas? Pode, ninguém está falando que é errado. Eu estou falando que isso não vai te trazer a felicidade plena. Isso vai te dar um conforto, vai te dar um consolo, vai te dar prazer momentâneos, entendeu? Tudo isso você vai ter, menos a felicidade plena. Por mais que muitos vão dizer que sim, encontrou felicidade nessas coisas. Não, entendeu? Eu digo que não, mas cada um creia no que quer. Eu digo que a felicidade plena está no reino. E não está no reino em si. Está em você ser o reino. Entendeu? Quando você é o reino, quando você... por isso que as escrituras... quando você entende isso... Não, é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso porque você desmonta um monte de bloqueio. Lógico que você vai ter que exercitar e colocar em prática. Quebrar vários paradigmas da sua mente, quebrar vários
bloqueios na sua mente, quebrar várias limitações, entendeu? Tem tudo isso. Mas isso é com o tempo, é um passo de cada vez, não é de uma vez não. Então, você entende que quando o Yahshua fala, ou os apóstolos falam, né, que, como que é? Aí você pega como manta. Por exemplo, não adianta você falar sangue de Jesus tem poder quando você passa por ataques espirituais ou coisa. Não adianta, nada disso. Isso é um mantra. Entendeu? Não vai te resolver as suas dificuldades. O inimigo não vai sumir. Você tem que entender o significado do sangue. Entendeu? Quando você entende a profundidade, o significado do sangue, da obra de Cristo na cruz, aí sim você tem autoridade sobre os espíritos. Entendeu? Então, porque Yahshua te deu autoridade, deu para mim. Por isso que ele fala assim, ó, em Efésios, e vai ser 2 vídeos necessários, tá, irmãos? Porque é muita coisa que eu tenho que falar sobre esse assunto e eu quero dividir com vocês. Eu tenho prazer, eu fico feliz, né? Mesmo que alguns não concordem, não entendam agora, mas que lá na frente meditem e vejam se eu estou errado mesmo, né? Tem gente que já sabe disso, já descobriu isso, né? E glória a Deus por isso. Eu também já sabia, mas não na sua plenitude. Mesmo eu trazendo o ensinamento. Mas mesmo assim, Yahweh me usou para trazer orientações bíblicas para vocês. Para ajudar vocês. Você vê como que a sabedoria de Deus, de Yahweh, né? Que fala Deus, os caras se ofendem aqui, né? A sabedoria de Yahweh é extraordinária. Ele usa as coisas tortas e ele mesmo conserta depois. Então, né, é esplêndido isso daí. Eu fico maravilhado. Então, hoje eu estou feliz por causa disso. Eu estava passando por muita tristeza, muitas lutas, eu querendo avançar em coisas e coisas me bloqueando e tentando aqui, não dá certo ali. E às vezes vem o medo também, me dá um medo, certo medo, porque eu sou ser humano, irmãos. Eu tenho sentimentos, todos nós temos, só que uns esconde seus sentimentos, outros enfrentam eles, outros se acovardam. Então tem tudo isso, né? Tem gente que se acovarda nas coisas, outros já não enfrenta, tem medo, mas vai lá, enfrenta o medo e faz com medo mesmo, né? E às vezes ela fica um tempo com medo, paralisado pelo medo, mas daqui a pouco ela se recupera, se reergue, vai lá, enfrenta o medo. Tem várias situações, né? Não são situações, as mesmas situações, tem várias. Então, quando você vive o reino, é você entender que as coisas são como elas são. Não adianta você ter uma preocupação em resolver certos assuntos, né? Por isso que a própria palavra fala assim, não se preocupar com o dia de amanhã, o que vai vestir, o que vai comer. Se Deus sustenta até os pássaros, né? Então você fica com a preocupação, pô, tem que fazer isso, pagar isso, resolver isso e aquilo, e amanhã tem que fazer isso, tá? Amanhã você sabe se você vai estar aqui? Por isso que a Bíblia fala, né? Por que dizeis, amanhã eu vou para tal cidade fazer isso, fazer aquilo, né? Que é a sua vida, se não vapor? Que hoje está aqui, amanhã se desvanece. Agora, no lugar que haverei dizer, se Yahweh quiser, e se tivermos vivo, faremos isso e faremos aquilo. Entendeu? Então tudo com a permissão do Senhor. Porque você não sabe o dia de amanhã, só o Senhor sabe. Entendeu? Então, aí você tira todas as preocupações, mesmo você sabendo, não está falando para você largar tudo e ser o irresponsável. Não é isso, gente. É para você não ter preocupações excessivas, estresse. Por que o mundo está estressado? Cheio de coisas, cheio de afazeres, cheio de coisa para pensar na mente todo o tempo, entendeu? A gente tem que viver um pouco mais leve, entendeu? Não é você ser um irresponsável e viver leve. É você saber que não vai adiantar, você vai pagar e resolver os seus assuntos tendo preocupações excessivas? Não, vai continuar lá. Até você resolver, vai continuar lá as dificuldades. E você se preocupando e se estressando. Vai adiantar você se estressar? Vai pagar as contas? Vai resolver as coisas? Não vai. Eu também era assim. Eu falo isso porque eu era assim antigamente. Então, aos poucos eu estou aprendendo. Outra coisa. O que é você viver o reino? Se você, por exemplo, por isso que Yahshua falou. Tem pessoas, irmãos, cada um tem um propósito nesse mundo. Cada um está destinado por um tipo de vida e de propósito.
Tem gente que vai vir nesse mundo aí, onde muitos também não vai concordar comigo, mas enfim, tá bom. Vai vir e vai ser rico. Alguns vão ser ricos e vão ser gananciosos, certo? Vão ser soberbos, não vai dividir nada com ninguém. Alguns vão vir para ser rico e para compartilhar com o próximo, para distribuir amor, entendeu? Vai usar dos seus recursos, daquilo que ele conquistou, para fazer um bem maior pela causa de outras pessoas. Alguns vão ser ricos e vão ajudar os outros só para ser famoso e ser visto e ser reconhecido. Tirar foto e falar, ó, o que eu fiz, eu sou bonzinho. Outros não vão fazer e vão ficar no anonimato. Não vão querer. Se isso aparecer, vai se aparecer porque hoje tem câmera por todo lugar, né? Então as pessoas tiram foto. Mas você mesmo, você não fez questão de mostrar o que você fez de bom. Entendeu? Então, o reino do céu, por isso que Jesus, aí eu aqui de novo. Por isso que Yahshua, Yahshua, que eu tô aprendendo, tá? Eu tô querendo falar o nome correto. Eu gosto de fazer as coisas corretas, né? Mas não tem nada demais se você souber quem você se refere e chamar a Cristo, Jesus, não, que nem muitos ficam brigando aí por causa disso. Então, você viver o reino é você saber que, por exemplo, Paulo fala, eu sei viver em abundância, se for da vontade de Yahshua, da vontade de Yahweh, e sei viver na escassez. Eu sei viver tendo coisas e sei viver não tendo nada. Tudo eu posso em Yahshua que me fortalece. Por quê? Porque a vida é um círculo, entendeu? Já vi rico e mendigar na rua, perder tudo e mendigar na rua. Quer uma prova das escrituras? Jó. E aí? Jó perdeu tudo, ficou até com lepra, coçando com caco de telha, entendeu? Depois ele recuperou, mas ele passou os maus bocados ali e não entendia o porquê, né? Mas mesmo assim ele não amaldiçoou o nome do Senhor, de Yahweh. Ele mesmo se amaldiçoou. Maldito o dia que eu nasci. Entendeu? Mas ele não amaldiçoou Yahweh. Mas ele procurava entender o porquê que eu estou passando por tudo isso aqui. E não achava a resposta. Até ele ter um encontro com Deus e conhecer Deus, não só de ouvir falar, mas conhecer na plenitude. Entendeu? E aí ele entendeu o porquê de tudo. O Senhor Yahweh foi explicando para ele. Entendeu? Então, é assim com a gente também em alguns momentos, né? Então, meus irmãos e irmãs, entenda. Você viver o reino é você ter a paz que excede entendimento, não importa a circunstância nem o que você está passando. Vamos supor que você conquistou muitas coisas e achava que era feliz porque você tinha aquelas coisas. De repente, Yahweh permite que você perca tudo e vá morar na rua. E aí? Cadê a sua felicidade? Acabou. Não é? Por quê? Porque a sua felicidade estava nas coisas. Não estava verdadeiramente em Yahweh. Não estava. Estava naquilo que o mundo quer que você adore. Esse mundo foi construído para você não adorar Yahweh e adorar as coisas do mundo e as pessoas do mundo. Por exemplo, ó, sua felicidade, quando esses dias, aí o Senhor Yahweh vai tentando falar com a gente e às vezes a gente não consegue entender. Às vezes tem hora que eu entendo, mas tem hora que eu não entendo. Então, a minha felicidade, antes eu achava assim, eu falei assim, eu tinha a minha esposa, né, tava com ela, aí a gente separou, fiquei muitos anos com ela, né. Aí a gente separou, aí eu sofri e tal, mas depois passou, aí a gente voltava e separava, né, voltou e separou umas 3 vezes. Depois foi definitivo de vez, aí, só que na última vez eu não sofri tanto quanto antes, mas pouquinho só, né. Mas aí eu achava que eu tinha que encontrar outra pessoa para ser feliz, entendeu? E fazer a pessoa feliz também, porque eu não quero só ser feliz, eu quero proporcionar felicidade a outra pessoa, né? Que a gente crescer junto, conquistar junto, correr junto. Só que a mentalidade do ser humano hoje é totalmente distorcida. E não adianta você falar para a pessoa essa, se a mente dela não for desperta uma hora, foi em vão. Então, quando eu descobri que a minha felicidade não depende de ninguém dessa face da terra, nem de estar com alguém, nem para ajudar e nem para ser ajudado, entendeu? A gente está aqui sim para auxiliar um ao outro, mas entendo o que eu vou falar, né? Eu não estou falando que a gente não pode se ajudar, não é isso, irmãos. Então,
A sua felicidade, as coisas desse mundo e as pessoas são para contribuir, para te auxiliar e você a ela. Não é para ela. A felicidade completa está no reino. Quando você entender isso, é você viver o reino. O que é viver o reino? Tá, hoje você mora num barraco, por isso que Yashua falou, né? Se você tem felicidade numa casa de rico, você só vê briga. Todo mundo tem tudo lá, tá? Tá cheio de riquezas. Na casa de uma pessoa, num barraquinho, tem o café da manhã e todo mundo sorrindo e dando risada e brincando. Por que será, hein? Aí eu faço essa pergunta. Por que será? Será que o reino não está ali? A pessoa não está vivendo o reino? Então não é o que você tem ou deixa de ter que te dá felicidade. Não é o que você conquista, o emprego do sonho que você conquistou. Não é um status, uma fama que você conquistou que te dá felicidade. Não é, tudo isso são prazeres efêmeros. São prazeres que te dão uma satisfação momentânea. É prazer, é uma alegria momentânea, não é felicidade. Felicidade, a pessoa nem sabe o significado de felicidade. A felicidade é a paz que excede o entendimento. É você estar inabalável e estar feliz em qualquer situação, seja ela qual for. Mesmo que você fique triste, por isso que o apóstolo Paulo falou aqui, eu não vou pegar a Bíblia agora aqui, porque não vai dar tempo, já estamos no finalzinho, mas no próximo vídeo que vai dar sequência a esse eu pego, tá? Que ele fala assim, ó, contristado, mas felizes. Por que contristado, mas feliz? Por quê? Porque eles estavam passando por muita luta, muita perseguição, tinha quase se desesperançado da morte, isso está em 2 Coríntios, tá? Mas ele sabia que por dentro ele estava bem, feliz. Por quê? Porque ele tinha paz, ele tinha o reino, ele tinha Yashua dentro dele, em espírito, entendeu? Então, você pode estar num barraco e você ter a maior riqueza deste mundo e ser feliz. Eu mesmo eu já presenciei situações que eu passava na rua assim, irmãos, morava em 2 cômodos, humildezinho, né? Só que eu pegava meu fone de ouvido e escutando a minha musiquinha pro meu trabalho. Todo sorridente, todo feliz lá. Que tem fase na vida que a gente tá animado, né? Tem outras que você já tá mais entristecido, né? Isso é o círculo, que nem eu falei, né? Aí eu tava todo feliz lá, tinha o meu trabalho, que eu ganhava meu dinheirinho, fazia o que eu gostava, né? Trabalhava pro público. Hoje eu já não gosto mais tanto, né? Mas, enfim. Aí eu feliz. Passava um senhor com um carrão de luxo perto de mim e ficava me olhando com a cara feia. Eu creio que ele pensava assim, onde que esse cara encontra felicidade, né? Mas aí eu pensava a mesma coisa dele. Eu não sei se ele pensava isso, mas eu deduzia pelo jeito que ele me olhava. E tinha um carrão. O cara tinha dinheiro, sabia que o cara tinha dinheiro, né? Eu conheci ele de vista, assim. Nunca conversei, nunca parei, nunca tive amizade, né? Mas eu conhecia que ele passava direto lá e ficava me olhando com a cara feia, né? Aí, e eu sorrindo lá, feliz da vida, escutando minha musiquinha, pá. Então, eu imaginava dele assim, pô, o cara com carrão desse, com a vida boa, e com essa cara, e eu aqui só com, né, eu não tenho nada, moro em 2 cômodozinhos, tô feliz da vida, tô lá com a minha esposa, tô lá com a minha filha, tô lá com, né, tô curtindo a vida com meus amigos e tal, entendeu? Então, você começa a pensar isso daí. Então, a felicidade verdadeira e o reino é você viver o reino, independente da circunstância. Se você vai morrer pobre, você está vivendo o reino e está feliz. Se você conquistar e ficar rico, você está vivendo o reino e está feliz. Se você conquistar e depois perder tudo, você tem que estar vivendo o reino e está feliz. Se você, do nada, conquistar coisa e manter o coração humilde e saber para que serve as conquistas e a riqueza desse mundo, que não é só para o seu deleite, que é para você, por propósito maior, para você servir os outros, que bem mais aventurado é dar do que receber, como falou Yashua. Então você entendeu o sentido da vida, entendeu? Então é você viver o reino, viver a paz. Por exemplo, você está com dificuldades na sua vida, eu também passo.
Aí quando tem momentos, irmãos e irmãs, vou parar esse vídeo aqui, eu vou falar só uma coisa e vou parar, vou dar sequência, tá? Tem momentos, irmãos, que eu fico triste, eu choro, eu peço força ao Senhor. Não tem vergonha de falar essas coisas não. Pessoas escondem, né? Se mascara, faz uma de sou super-homem, né? Porque elas maqueiam tudo isso aí. Ou também elas enfrentam os medos dela e tem as suas fases, mas ela não deixa isso transparecer porque quer parecer forte, né? Eu já sou o contrário, eu não tenho vergonha de nada, né? Eu vivo o meu momento como tenho que viver, minhas dores, minha tristeza, minhas alegrias. Não escondo quando eu não tô legal, não escondo quando eu tô feliz da vida, né? Eu sei que vai. E por que o sentimento dos outros te atinge? Por quê? Porque o seu estado tá falando mais sobre você do que a pessoa. Quando você acredita que a inveja dos outros te atinge, ela te atinge. Quando você acredita que não, nada te atinge, porque você é um inabalável. Por quê? Porque você tem um Senhor, um Yahweh, um Criador todo-poderoso dentro de você. Você tem o reino dentro de você. Você está vivendo o reino. Entendeu? Então a pessoa vai te atacar. Lógico que vai. No mundo vai ser sempre um para te atacar. E comigo sempre aconteceu direto. Deboche, é zombaria, é xingamento, é perseguindo, me injuriando, me injustiçando. Só que eu já vivi esse momento que nada me abalava. Só que por um momento que passou do círculo, eu perdi isso. Entendeu? Eu perdi esse reino. E comecei a questionar as coisas. Igual Jó. Entendeu? Então, quando você entende que nada desse mundo, nenhuma conquista material vai te trazer felicidade, que a verdadeira felicidade está dentro de você e você só tem que viver, independente do seu mundo externo, exterior, entendeu? Você vai estar feliz, mesmo que você passe por um momento de tristeza na sua vida por algum motivo, mas você tem que se alegrar, entendeu? Porque tudo isso faz parte da vida. A dor faz parte, como a alegria. Por isso que a Bíblia fala, há tempo de chorar, há tempo de se alegrar, há tempo de chorar. Há tempo de rir, há tempo de chorar. Há tempo de viver e de morrer. Há tempo de conquistar e de perder. Então a vida é um círculo. Lógico que tem gente que nasce rico e acaba rico, mas isso é desígnio de Deus. Você não tem que sentir inveja da pessoa por causa disso. Faça o seu melhor. Se for, porque se não for para você ficar rico, você pode mover céus e montanhas e até ficar rico e mesmo assim não se sentir pleno e nem feliz. Por quê? Porque as pessoas acham que a felicidade está em coisas, está em conquistar a riqueza, bens materiais, relacionamentos, entendeu? E nada, a felicidade está dentro de você, é só viver ela, você viveu o reino, entendeu? Independente da sua circunstância, você está empregado, está desempregado, viva o reino. Tá, vai dar certo, vai lá, faz a sua parte, né? Que Deus te ajudará, vai lá distribuir o currículo, faça a sua parte, faz o que tem que fazer. Se você ficar também prostrado, que às vezes acontece comigo, tem dia que eu não tenho ânimo para nada, tem vezes que eu fico dias em casa sem fazer bulufa, né? Mas eu vou buscando o reino dos céus para ele me fortalecer, para ele me animar, entendeu? Pelo menos isso eu estou fazendo. Então nunca fica totalmente sem fazer nada, porque isso são momentos da vida que a gente passa, que cada ser humano passa. Quando você vê pessoas nas redes sociais montando uma vida aparentemente bela, sorrindo, aquilo ali é tudo fachada, né? Lógico, tem pessoas que tiram foto, filma, falam que a vida dela aí às vezes nem é dela, é do outro. O outro convidou ela para festa, ela tá lá naquela casa luxuosa, mas não é dela, entendeu? Ou às vezes se é, mas ela não tá feliz verdadeiramente. Ela monta uma, né, aí vende para vocês, aí você se sente um inútil. O fulano conseguiu, eu não consegui. Por quê? Porque você acredita em coisas das redes sociais, que é um veneno, né? Mas, enfim, né? Então, quando você descobrir que a verdadeira felicidade está dentro de você e você precisa só viver, independente do que você tem ou deixa de ter, se você mora no barraco, se você mora numa mansão, se você tá sozinho e tá só você e Deus ou o Yahweh, só você e ele, e não tem uma companheira ou um companheiro, você tá no reino, tá feliz, vai viver o reino. Vai fazer coisas que te dão alegria. Entendeu? Vai correr, vai se divertir, vai ver gente, vai ter mais intimidade com o Yahweh,
lendo as escrituras, eu não sei. Qualquer coisa que te dá alegria. Entendeu? Então, viva o reino. Seja o reino. Não só fale do reino. Não só conheça o reino. Porque conhecer não é viver. Conhecer é você saber que o reino existe. É igual você... Por isso que eu falo no meus vídeos às vezes. Você saber que Deus existe, até os demônios sabem e tremem e crê. E tremem. Entendeu? Não vai mudar, não vai te dar salvação. Você acreditar que existe um Deus não vai te salvar. O que vai te salvar é a transformação de mentalidade. Você enxergar o mundo de outra maneira. É esse mundo que eu estou te anunciando aqui agora. É um reino que está dentro de você e que você vai viver. Você não vai só falar, você não vai só saber, você não vai só conhecer ele, saber que ele existe. Mas você vai viver o reino. Quando você viver o reino, tudo se expande na sua vida. Entendeu? Você vai diminuir a sua preocupação com as coisas, vai diminuir a ansiedade, vai diminuir um monte de coisa. E o que você conquistar ou deixar de conquistar, vai ser consequências. Que vai acontecer ou não. E independente dela acontecer ou não, o reino você tem que viver. Se você deixar de viver o reino, porque eu não conquistei isso, eu não tenho isso, eu pensava, pô, eu quero ter essa vida aqui, eu quero ter essa pessoa do meu lado, eu quero fazer isso. O Senhor prometeu, mas que Deus prometeu foi o reino, mas o reino não tem a ver com conquista materiais, física e com conquista desse mundo ou de coisas, entendeu? Ou pessoas, entendeu? A pessoa que vir na sua vida, ela vai contribuir, vai te auxiliar para te proporcionar momentos na completude da felicidade, mas ela em si, só ela não vai te trazer a felicidade verdadeira. Entendeu? Você não depende de uma pessoa para ser feliz. Você só depende de você mesmo e do reino. E Yahshua está dentro de você. Yahweh. Quando você descobre isso, você vê que aí você se ama a si mesmo. Quando você se ama, tem mais possibilidade de outra pessoa se amar e de você saber amar a pessoa e saber cuidar da pessoa. Porque se você não se ama, você não pode amar o outro, não pode cuidar. Você vai maltratar. Entendeu? Então tem tudo isso. Então... essa foi a primeira parte, tá, irmãos e irmãs? E eu vou dar sequência aqui, tá? Pode ser que é só mais um vídeo agora. Então foi isso que eu vim trazer. Viva o reino. E eu também vou me esforçar para viver o reino. E a parte que eu vou falar do próximo vídeo é da sua mente que tenta te enganar. Tá bom? Então compartilhe, deixa o like, badala o sininho de todas. Bem-vindo aos novos inscritos. Se inscreva quem não é inscrito, tá bom? Fui, muito obrigado. Até o próximo vídeo.